Olá, tudo bom? Eu sou o Léo, platonista de Geografia. Bom, vamos entender essa questão aí, questão número 2, questão complementar número 2 da página 35, um clássico do plantão de dúvidas. Vou colocá-la aqui para a gente dar uma lidinha nesse enunciado. A famosa questão da Mafalda. Bom, vamos lá. Vamos dar uma lida no enunciado, depois eu faço uma demonstração para a gente entender isso de modo um pouco mais claro, ok? Vamos lá, a personagem Mafalda está em Buenos Aires e olha o globo em que o norte está para cima e afirma: a gente está de cabeça para baixo. Quem olha para o céu noturno dessa posição geográfica não vê a estrela polar, a referência do polo astronômico norte, e sim o Cruzeiro do Sul, a referência do polo astronômico sul. Se os polos do globo de Mafalda estivessem posicionados de acordo com os polos astronômicos, ou seja, o polo sul apontando para o polo sul astronômico, seria correto afirmar que boa, vamos lá. Seguinte, primeira coisa de tudo, o que são os polos astronômicos? Os polos astronômicos, na verdade, são referências que a gente consegue observar no céu e que nos indicam posições geográficas como norte, sul, leste ou oeste. Nós temos duas referências nesse sentido para o leste e para o oeste. Você está acostumado com a ideia de que o Sol nasce no leste, realiza seu movimento aparente ao longo do dia, né? No meio-dia ele está na metade dessa trajetória, e no período do fim da tarde, né, no pôr do sol, ele está no horizonte oeste. Então, eu posso estimar a posição do leste e do oeste com base nesse movimento aparente do Sol, que é, na verdade, consequência da rotação do nosso planeta. Ou nós temos também outras duas referências para os pontos cardeais, no caso norte e sul, que são duas constelações. No hemisfério sul, nós conseguimos observar o Cruzeiro do Sul, né, que está em formato de cruz, são 4 estrelas mais brilhantes, tem uma um pouquinho mais apagadinha ali no meio também. Okay? E a parte de baixo, né, dessa cruz indica justamente a posição para onde o sul se encontra. E a mesma lógica vale no hemisfério norte. A estrela polar, que é parte de uma outra constelação, ela também indica justamente a direção norte. Então, o seguinte, né, se nós estivéssemos utilizando as referências astronômicas, se eu utilizar desculpem, a estrela polar como referência do Polo Norte e o Cruzeiro do Sul como referência do Polo Sul, ao me deslocar sobre a superfície do planeta, eu chegaria, portanto, a essas mesmas direções. Ok? São esses os polos astronômicos. Qual que é a sensação que a Mafalda tem na questão e por que essa ideia de estarmos de ponta cabeça? Se eu estiver olhando o globo, ok? Em que o globo está com o sul para baixo e o norte para cima, se eu estiver em São Paulo ou em Buenos Aires, como é o caso da questão, eu vou me sentir, de certa forma, de ponta cabeça, pendurado aqui no planeta. Tudo bem? Meus dedinhos aqui indicando uma pessoa. Então, a ideia seria justamente, né, uma visualização que causa um certo incômodo. A gente está de ponta cabeça, como assim? O que a gente pode fazer para entender isso? Imagine que nós sairemos agora para fazer uma observação, agora não, porque está ainda de dia, né? Mas se nós fizéssemos uma observação durante o período da noite para observar o Cruzeiro do Sul, não faça isso, porque o ideal é ficar em casa de quarentena, tudo bem? Mas qual é a ideia? Imagine que nós estamos olhando o céu e a gente consegue visualizar o Cruzeiro do Sul apontando para essa direção, ok? Essa é, portanto, a direção para onde o Sul está apontando. Legal. Se eu for ao mesmo tempo observar essa posição, né? Imagine-se na mesma posição que eu, né? Supostamente apontando para o sul com o seu braço. Se eu fosse observar no globo, imaginando que eu estou aqui em São Paulo, ok? E estando em São Paulo, eu estaria com o meu braço nessa direção, na direção também sul, né? Afinal, o sul é aqui a parte de baixo nesse caso. Temos uma contradição, tudo bem? O meu braço aponta para o sul, mas no meu globo o sul está numa direção oposta àquela que meu braço está apontando. Então, na verdade, a minha representação no globo não condiz com aquilo que eu estou observando na realidade. Se eu quiser eliminar essa contradição, se eu quiser evitar esse tipo de problema ou essa sensação de que eu estou de ponta cabeça, estando no hemisfério sul e apontando para o sul, basta eu virar o meu globo agora com o sul para a parte de cima. Opa, legal. Aí, se eu apontar na mesma direção para onde o meu braço está apontando, não tenho mais aquela sensação de estar de ponta cabeça, né? Me sinto agora na parte de cima do globo, justamente por conta dessa inversão, né? Ou dessa mudança na referência da parte de cima ou da parte de baixo. Tudo bem, faz sentido, é um tanto quanto abstrata essa representação, talvez você não tenha entendido numa primeira vez que você ouvir, ok?
Mas pense nesse raciocínio, né? Faça esse exercício que eu estou fazendo aqui agora de apontar o braço para cima. Ninguém não vai entender nada na sua casa, mas tudo bem. Mas faça esse exercício, ok? Porque aí você vai entender essa correlação, realidade e representação. Tudo certo? Então, voltando agora à questão, a gente constata então a necessidade justamente de virar o sul do globo para a parte de cima. É até um pouco estranha, né? Essa representação, a gente não está muito acostumado, é totalmente enraizada na nossa cabeça, né? A representação do norte para cima. Mas, enfim, colocando o sul para cima, a gente então chega na alternativa, neste caso, E, né? O sul do globo estaria para cima, o norte para baixo, e Mafalda não teria razão em afirmar que está de ponta cabeça. Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, espero ter ajudado. Uma boa tarde, bons estudos e até a próxima.